Boa noite, pessoal. Estamos aqui na live com o tema Os Desafios do Enfrentamento da Pandemia em Foz do Iguaçu. Comigo aqui está a doutora Flávia Trenche, infectologista, médica, professora do curso de Medicina da UNILA, médica do CIAT, mestre em Ciências com área da Concentração de Doenças Infecciosas e Parasitárias da USP, residência médica na UEL, residência infectologista na UEL. Boa noite, Flávia. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Eu, Adriano. Ficou mudo para mim aqui. Algo aconteceu. Serviço Público de Saúde. Vamos aqui de uma maneira descontraída, né? Falar sobre os assuntos da pandemia em Foz do Iguaçu, desde quando as coisas começaram a iniciar, um grupo de pessoas começaram a trabalhar para que hoje a gente pudesse ter um resultado que tem na nossa cidade. A Flávia nos acompanhou nesse processo todo, com uma larga experiência. Flávia, qual Diga. a tua visão, né, desde o primeiro caso que surgiu aqui em Foz do Iguaçu e como os serviços foram se arranjando para que Foz do Iguaçu conseguisse chegar, né, uma doença muito nova, uma doença com uma dificuldade muito grande de saber os comportamentos que ela teria, de saber o comportamento que elas teriam em faixa diferente de idade, até na questão sobre a própria transmissão, sabia? A gente vem com o histórico acontecendo no outro lado do mundo, chegando pela Europa, vindo pelo Brasil, o país intercontinental como o Brasil, com uma capacidade de ter, né, a doença se comportando no norte de um jeito e achavam que questões climáticas iam afetar. E desde o primeiro dia que Foz do Iguaçu apareceu o primeiro caso, que para nós foi importado, e o serviço público teve que se organizar e teve que avançar para que pudéssemos combater essa doença. Como foram iniciadas as estratégias do nosso serviço? Então, assim, a gente já vinha de uma experiência, né, antiga, em 2009, né, uma experiência de 11 anos, com o H1N1, né? Então, gente, você pode ver assim que são vários atores que continuam hoje, às vezes não na exata posição que estavam na pandemia de gripe do H1N1 em 2009, mas assim, muita gente que conhecia e conhece o serviço, não só o serviço assistencial, mas serviço de vigilância, serviço de laboratório, rede básica, as relações entre as instituições, entre os hospitais, né? E agora tivemos bons atores, né, como que foram as universidades, né, a UNILA, a UniOeste, né, o pessoal do PTI ajudando e vários instrumentos aí de informática mesmo, as redes sociais, o WhatsApp, assim, bomba para ajudar a organizar todo o sistema. Então, assim, a primeira coisa, o pessoal foi atrás de informação, o pessoal da epidemiologia do município foi o que primeiro sente o impacto, né? Que recebe o aviso, que sente o impacto e que começa a se organizar. Então, eles se organizaram, principalmente num plantão telefônico, para dar informação, porque a gente sabia que os primeiros doentes que chegariam seriam doentes que se infectaram primeiro fora do país, depois fora do estado, depois fora da cidade, né? A coisa foi chegando mais perto. Então, assim, como orientar essas pessoas vindas de viagens do exterior, por exemplo, e que começassem a apresentar sintoma aqui, o que elas deveriam fazer, como elas deveriam se portar, onde elas deveriam procurar atendimento, que pessoas preenchiam, né, na época, os critérios para serem feito o exame de RT-PCR, porque na época, vocês lembram que eram só os pacientes que tinham sintoma respiratório mais viagem para o exterior. Depois era sintoma respiratório, mais vindo de outras cidades.
né, até que a doença se instalou aqui e que nós, então, já com 2 laboratórios credenciados pelo LACEN, que foi o laboratório do Hospital Municipal, numa parceria com a Unila, né, que nós tínhamos os equipamentos iniciais, tínhamos a professora Maria Leandra, né, com a experiência dela, e o hospital, então, cedeu o espaço físico e comprou reagentes, insumos, né, e lá no Costa, no Centro de Medicina Tropical, o Robson Delay também com outro laboratório de biologia molecular, que atendeu ao Costa Cavalcante e a 9ª regional, e o municipal que ficou com a cidade de Foz do Iguaçu. Então, assim, isso foi um privilégio que as pessoas, assim, não têm ideia o que é uma cidade de 255 mil habitantes ter 2 laboratórios de biologia molecular. E a gente tem uma capacidade instalada hoje no municipal de 400 exames de RT-PCR. O Costa deve ter o mesmo tanto, ou pelo menos umas 200 que eles podem, não sei qual que é a capacidade deles, mas a gente, assim, tem uma altíssima capacidade de dar conta, né, de todo paciente com sintoma respiratório que nos busca através do plantão telefônico, ele tem o seu exame de RT-PCR agendado, né, naquele período ideal entre o 3º e o 7º dia. Então, isso foi um ganho, porque a gente consegue fazer o diagnóstico, e daí a gente precisava o quê? Acompanhar esse paciente, que na sua maioria, 80%, 90% desses pacientes são pacientes leves. Eles precisam mais orientação, né, e um acompanhamento do que pode vir a ser um agravamento, do que medicação ou raio-x, tomografia nesse primeiro momento. Então, ele precisa dessa aproximação e precisa ser orientado de que ele não pode sair de casa por aqueles X dias, os familiares também não podem, daí ele tem que ter um atestado para entregar para a empresa. Então, tudo isso foi sendo constituído, né? O plantão telefônico, daí a epidemiologia cedeu, né, e nós, da Unila, começamos a tocar com os alunos, né, do 5º e do 6º ano inicialmente. Depois esses alunos começam a ir para dentro do hospital, desde a triagem, pronto-socorro respiratório, enfermaria Covid, UTI Covid, para dar conta dos pacientes internados. Né? Hoje estão além, estão lá na UBS 24 horas, também estão atendendo. Então, e nisso vieram subindo alunos. Hoje a gente tem alunos no telefone até do 2º ano, né, da faculdade. E os internos estão mais na linha de frente do atendimento direto, né, porque já é um serviço mais sofisticado que demanda mais coisa. E na telemedicina, a gente conseguiu uma coisa muito legal, porque daí nós temos médico para atender pessoas assim com consulta, é médico, tá? Não se assustem. Então, assim, médico, são médicos. Né? Excelentes. Médicos, assim, são médicos tradicionais da nossa rede pública e que, por questões de idade ou de doença de base, teriam que estar afastados, né, por as normativas, porque seriam de risco para adoecimento grave e morte pelo Covid. Então, assim, inicialmente me deram 5 médicos, né, era o grupo de 5 médicos que eu tinha para atender e daí ele foi ampliado e hoje nós temos 13 médicos, né, que atendem todos os pacientes com sintoma respiratório que não precisa atendimento presencial, que pode ser resolvido no telefone, sendo Covid, sendo amidalite, sendo sinusite, né, ele vai ser atendido pelo médico da telemedicina. E todo paciente, as listas de resultados chegam para a gente do laboratório, todo paciente positivo, ele vai ser atendido também ali. Então, ele vai receber o resultado, ele vai ter a primeira consulta na telemedicina, onde ele recebe todas as orientações, né, o que faz, o que não faz, as receitas, e ele é ensinado também qual o acesso mais direto à telemedicina, que daí ele não precisa fazer aquela novela toda de ir para o telefone, ligar o WhatsApp, ele tem a ligação direta com o telefone da telemedicina, porque se algo acontecer, se pintar alguma dúvida, e o serviço funciona 24 horas por dia, ele acessa, né? Se o médico percebe que esse paciente
tem algum motivo, ficou em dúvida, achou que agravou, ou tem alguma questão que ele quer fazer um exame, ou quer fazer um remédio endovenoso, alguma coisa, ele encaminha daí para a triagem do hospital municipal, que vai encaminhar para o PA respiratório. Esse paciente, ele tem o positivo, o COVID, ele tem uma via de acesso mais direto, ele já é orientado. O médico que está lá na triagem vai saber que ele vai chegar, né? Ele já é encaminhado, avisado, daí o WhatsApp é uma maravilha, porque quem manda já dá toda a história, por que está indo, que idade que tem, quando que positivou, né? Por que está querendo mandar. Então ele já chega, ele se identifica e ele já vai para o PA respiratório. É atendido e, se for o caso, vai internar na enfermaria, eventualmente vai internar na UTI. E sempre a gente lembra o quê? Emergência não é com a gente. Emergência é 192. Serviço de Né? emergência. Risco de morte iminente, o serviço é 192. E se for trauma, é 193. Então, assim, por isso que as pessoas às vezes ficam, porque demora, né? Na hora do rush do nosso telefone, não atende na hora, porque não é emergência. E eu sempre digo, melhor esperar sentado no sofá da sala que lá sentado na UPA, 3 horas, na cadeira dura, né? Certo. Eu acho que é interessante sobre isso, Fábio, é que o serviço, as pessoas não imaginam, mas assim, um dos enfrentamentos e umas dificuldades do serviço, posso dizer por mim, que estava coordenando a UPA até esses dias, é que o serviço ele não pode deixar de parar, né? E nós temos os infartados, nós temos as pessoas com problemas graves e que a doença, ela está ali. E a gente tem que saber driblar isso da melhor maneira possível, não fazer as pessoas contaminarem de uma forma muito acelerada, e também o serviço tem que manter seu padrão. Eu me lembro que nós organizamos uma estrutura na UPA, e com a estrutura, porque eu acho que um diferencial aqui na cidade foi centralizar os atendimentos no hospital do respiratório. E essa centralização, as pessoas não ficaram pipocando, vou na UBS, vou não sei aonde, e contaminando o resto da rede. E com isso, né, nós UPAs, por exemplo, a gente se preparou, olha, se chegar alguém aqui mal respiratório, a gente consegue isolar na emergência e consegue mandar para o respiratório de uma forma rápida. E os pacientes que chegarem aqui, eu estou com sintomas respiratórios ou gripais, eu preciso, claro, isso de acordo com o andar da pandemia, a gente conseguiu ter uma comunicação muito importante com o pessoal do hospital lá, dizendo, olha, então estamos contra-referenciando o paciente para o serviço correto, ele só buscou a porta errada. E o SAMU, por exemplo, né, que faz o atendimento emergencial clínico, foi um serviço que também se adaptou a isso e também ficou sensível em dizer, não, esse paciente tem que ir para o respiratório, não, esse paciente tem que ir para a UPA. Então, é um universo muito grande. Flávio, mas eu gostaria também de entender, assim, as barreiras sanitárias, né? Você como infectologista, a importância dessas barreiras sanitárias, explicar para as pessoas por que elas foram criadas, qual é a importância dela para o enfrentamento da pandemia, né? Na verdade, como infectologista, as barreiras sanitárias, elas demoraram. Né? E as barreiras sanitárias deveriam ter sido criadas lá em janeiro, não as barreiras sanitárias de Foz, as barreiras sanitárias dos aeroportos, dos portos, né, das cidades de fronteira, que era o grande momento, que foi o que fez a Coreia do Sul, né, que foi o que fez Singapura, guardando tudo bem, todas as diferenças que nós temos, que foi barrar, Taiwan também, que era barrar a doença na porta de entrada. Claro que a gente, assim, não é nenhum desses países, nós teríamos as nossas dificuldades, mas talvez nós teríamos ganhado mais tempo. Mas era uma ideia que, para vender essa ideia em janeiro, fevereiro, mesmo em fevereiro, a gente teria grande dificuldade, porque isso demandava um investimento, recursos humanos, pessoal, e assim, não parecia que ia ser o que se tornou a pandemia, porque os dados da China, eles vieram muito fragmentados, né? A gente só foi saber o que era real quando a epidemia chegou na Europa e fez o que fez na Itália, porque a gente não esperava isso, porque
com a experiência anterior que a gente tinha de outros coronavírus, né, que fizeram pneumonias graves e tal, eram surtos mais confinados, até assim, muito mais mortais do que o SARS-CoV-2, né, que é o MERS-CoV e o SARS-CoV-1, né, eles eram vírus mais agressivos e mais mortais, mas eles infectaram menos pessoas e não se tornaram a pandemia. Então a gente não esperava muita coisa do SARS-CoV-2 diferente disso. E como a gente não teve grandes informações até chegar na Itália, também demoramos para perceber, e a gente falha. Eu falo assim, as minhas amigas da vigilância, uma vez eu falei que a vigilância epidemiológica é pífia, mas eu falei assim, gente, eu não estou falando do serviço de vocês, daqui, que eu conheço, trabalho junto, que se esforça e tal, eu estou falando assim, que no país a gente não tem um sistema sensível de vigilância ativa, a gente tem enormes quilômetros de fronteira, quilômetros de costa, aeroportos de alta circulação, a gente é a nação que tem relações diplomáticas com todas as nações do mundo, e a gente não tem um serviço de vigilância nas nossas portas de entrada, a gente está sujeito a ter doenças entrando a todo momento, né? Doenças respiratórias de alta transmissibilidade, e não temos um sistema sensível, né? Porque deveria ser barrado na porta. Tá, não aconteceu, ok, vamos ver se a gente aprende para o futuro. E as barreiras sanitárias aqui na cidade, elas têm essa função. Foz é relativamente fácil, né? Porque você tem a 277, né? Tem a ponte da Argentina, a ponte do Paraguai e o aeroporto. Então, assim, são 4, você fechou esses lugares, você tem pelo menos... você tem como, assim, até não é nem tanto vigiar quem tem sintoma, né? Isso sim, tem sintoma, você já pega ali, já direciona, ou para o telefone, ou para o atendimento presencial, conforme for o caso, mas principalmente orientar, olha, caso você que está entrando agora tenha sintoma, liga para esse número, esse é o plantão telefônico, precisando a gente ajuda, né? Alguém que está em trânsito, né? Veio passear, né? Na época, né? Passear, ou veio trazer carga, veio trabalhar um final de semana, uma coisa assim. Então, isso é super importante, e eu acho que esse é um serviço que ele deveria ser mantido. Isso, para a gente, tinha que ser um serviço permanente, né? Sofisticado pela importância que tem, né? Claro, ganhar em agilidade, ganhar em recurso e tal, velocidade, mas eu acho que a gente tem que ter, e a gente tem que ter uma entrada, a pessoa que vem de fora, né, seja morador que veio de fora e adoeceu aqui, ou quem é de fora e está passando, tem que saber que tem um lugar de assistência, que a gente tem que pegar esse caso já no ninho, né, para daí é muito mais fácil você pegar e resolver a coisa ali quando ela está no começo. Flávia, uma das coisas que a gente vem observando, assim, o entrosamento das universidades em Foz, a Unila, a Unioeste, e também com apoio de um monte de gente, ele percebeu que isso foi fundamental para esse enfrentamento, né? Uma dessas parcerias, a parceria com o ProHerói, por exemplo, né, que você teve ali o pessoal ajudando voluntariamente, dando apoio aos funcionários, aos médicos, um momento ali de, agora precisa, olha, o pessoal está cansado de trabalhar, desce aqui, faz uma sessão terapêutica para dar uma aliviada na tensão, tudo a soma, a gente viu que é muito importante. Mas tem um serviço, que a gente estava comentando um pouco antes aqui, que eu vejo que é diferencial, e você teve muito perto, pelos relatos das pessoas. Eu liguei lá no 0800, eles me agendaram para tal dia. Fale um pouquinho desse serviço aí, para a população entender como é que ele funciona. Então, assim, eu sou suspeita, né? Porque, além de tá coordenar o serviço, são os meus alunos. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que eu sou muito possessiva, que é meus alunos, meus médicos, meus... Mas não é que eu sou possessiva, meu serviço, eu me sinto responsável, não me sinto dona, eu me sinto muito responsável por todos ali. Então, assim, acho que assim, foi um serviço muito exitoso, né, desde do princípio, né, que ele começou como plantão telefônico COVID, como a teleorientação, se associou ao serviço de telemedicina. Então eu falei assim, que são
as nossas crianças e os nossos veteranos, né? Que toda a guerra, né, antigamente, quando chamavam um país invadido, chamava os veteranos e as crianças, é porque a guerra estava perdida. A lógica desse enfrentamento foi totalmente diferente. Uma das grandes frentes e que está segurando a massa de pacientes, né, positivos e sintomáticos são justamente os estudantes, né, de medicina e de enfermagem e os médicos veteranos da rede pública de saúde. Então, assim, a onda, eles são a praia na qual a onda mais pesada se abateu. Nós temos registros de telefonemas de 56 mil ligações. Então, assim, uma em cada 5 pessoas em Foz do Iguaçu já ligou para o nosso serviço. Né? Chegou em junho, quando deu o pico, eu tive assim um sábado, 2 horas da manhã, o aluno me ligou, me mandou uma foto naquela época a gente ainda tinha vários números de WhatsApp, um dos números tinha 839 mensagens. Para serem respondidas, porque foi a hora que explodiu, né? Daí a gente até teve que reorganizar o serviço, tem aquelas mensagens padrão, informação que o paciente tem que dar, tudo para a gente dar conta desse volume, sem deixar, porque o nosso medo era assim, nesses 839, quem está grave, quem está potencialmente grave ali, e sem conseguir atendimento, esse era o nosso medo, então a gente ficava numa angústia danada, até conseguir resolver isso, daí estávamos aumentando os pontos de atendimento, então chegamos a ter 30 atendentes, né, ali para funcionar. E ele, assim, é o que dá o suporte, vamos dizer, para atender o paciente que tem uma queixa leve ou que tem uma dúvida, né, ou que precisa no atestado. Então, você imagina esse paciente, 56 mil, tendo que ir ou na UBS ou na UPA para ter um atendimento presencial. Hoje, ele é atendido em casa. Então, ele é atendido super confortavelmente, super tranquilamente, não precisa se deslocar, não se desloca, não fica em fila de espera, né, um do lado do outro, podendo eventualmente estar transmitindo, né, a doença para outra pessoa, ou até se não fosse Covid, pegando a doença de outra pessoa, né, que esse era o nosso maior temor. E também poupando essas áreas de emergência, né, para o paciente moderado e grave, que são aqueles que realmente demandam esse recurso instalado. Porque você sabe que você perde o paciente grave numa montanheira de gente, assim, tudo junto, né? Você não vê escrito na testa, pitando quem que é grave, quem que é leve. Você tem que ir vendo um a um, né? Então, o telefone, ele fez isso. Ele proporcionou um bom atendimento para o paciente leve, ele proporcionou uma boa sensibilidade para o paciente que se agrava, né? E permitiu liberar o hospital, no caso, né, que é o serviço de referência, para o paciente grave. O paciente grave, então, tinha uma via de acesso muito livre, né? E quem estava atendendo lá também não tinha que ficar tendo que separar, né, quem que é grave de quem que é leve, porque o paciente leve é o volume, você imagina? Você chegar lá, só falando dos positivos, né, 3 mil e tantos pacientes, né? Acho que o boletim de hoje já deu 4 mil, né, de casos confirmados, né? Então, e óbvio, assim, e houve algo que, ao meu ver, gostaria de sua opinião, aqui na cidade, que tudo foi muito pensado, atores como profissionais ali que ficaram à frente, até mesmo colegas seus, como o próprio Dr. Zarpelon, teve um trabalho importantíssimo na frente, doutora Leandra, com o laboratório, Rafael, laboratório, o hospital, a direção do hospital, a Secretaria de Saúde e Serviço Público em si, né, entendeu que a gente tinha um problema, mas que teria um caminho a seguir. E a gente percebeu que, assim, muita gente dizia, o mundo dizia, precisa ter respirador, precisa ter leite de UTI, precisa ter tal coisa. E eu vi que isso foi impulsionado, isso começou a andar.
Isso andou de uma certa forma que a gente chegou a 60 leitos de UTI na cidade pro Covid, né? A gente chegou dentro da macro-regional, aqui oeste, ser suporte para Cascavel, né? Então, e o que a gente ficou muito claro, assim, isso está construído no município, isso fica, né? E para o tratamento, né, Flávia, como que isso fica durante essa sensação de um equilíbrio dos casos diariamente, né? E como isso fica para o serviço de saúde, para a assistência de saúde, com essa retaguarda, com essa estrutura montada, que não é mais uma retaguarda, é uma estrutura que ficou no município, né? Qual é a tua leitura disso? Eu acho assim que esse também foi um diferencial de Foz, que assim não foi feito nada provisório, né? Tudo é definitivo. Então a gente tem historicamente, né, um déficit de leitos hospitalares na cidade. Isso daí a gente tem praticamente aumentou muito pouco desde que eu cheguei aqui em 94, né? Aumentou muito menos do que a gente necessitaria. Então eu acho assim que houve esse avanço da gente conseguir novos leitos e principalmente novos leitos de terapia intensiva. E eu, claro que eu fiquei feliz da vida, né? Nem estou trabalhando lá ainda, mas fiquei feliz da vida de ter uma unidade de infectologia que não existia desde que a antiga Santa Verdade, Casa fechou, né? E verdade. assim, com leitos todos programados para cada leito, né? Pode ser de isolamento e pode ser montado como leito de UTI, né? Eu não via isso Sim, desde a época é que uma eu saí de versatilidade, né? Londrina, Pois né? é, Desde que eu saí de Londrina, porque a gente tinha lá os leitos na Santa Casa, mas assim, eu não conseguia ter um respirador, eu conseguia até ter um catéter central, uma bomba, né? Que eu fazia umas gambiarras ali, mas não era uma UTI. E agora todos eles podem ser leitos de UTI. Isso foi um avanço enorme, né? Agora a gente tem um pronto-socorro, né? Maravilhoso, reestruturaram, temos equipamento, tem pessoal, né, tem treinamento, e assim, o pessoal que já tinha muita experiência com DEM, agora é um pessoal muito experiente com Covid, né? sim, Eles viram sim. passar, assim, algumas centenas ali de pacientes, né? A tua fala sobre a questão que é a unidade de terapia de doenças infecciosas, que é a UTDI, né? Ela veio muito a calhar, porque, eu vou dizer por mim, esses 3 últimos anos aí à frente das unidades para atendimento, por diversas vezes o paciente ficava na Sim, unidade, dentro do isolamento, né? esperando. Esperando esse acesso no Não, hospital, isso... mas tinha que ser o Uhum. isolamento, né? E a capacidade que esses leitos têm se tiver que ser um suporte avançado, ele se transforma. Não, não precisa, pode ser um suporte É. básico, moderado, ele já Uhum. é. Então, acho que isso foi É versátil, importantíssimo, né? né? Acho que é versátil, atende a demanda. Eu tinha uma preocupação na cidade, assim, ó, vai crescer leito de hotéis na cidade, qual é a retaguarda que a gente vai dar de segurança para o turista que vai ficar na cidade, né? Uhum. Então, os investimentos que foram feitos foram muito pontuais, não saíram de uma pessoa só, que acho que é o mais importante, acho que eu, você e mais um monte de gente participando desse processo ajudar a pensar em como ficaria essa estrutura depois e o que nos atende no momento. E isso acho que foi a grande sacada. Eu tenho que parabenizar muito a direção do hospital, o SER, Secretaria de Saúde, porque, de fato, ouvir os técnicos, ouvir os médicos, ouvir os farmacêuticos, ouvir os biomédicos, enfermeiros, o pessoal da lida, o quanto era importante ficar, né, como que isso tinha que ser organizado. Eu vejo assim, sinceramente, a gente vê o que acontece no redor, ao redor aqui, Cascavel do nosso lado, a quantidade de testagem em Foz do Iguaçu, né? Eu acho importante dizer para a população que nós falamos de um teste que é a base da realização dele, a capacidade de testar dele, é material genético, é RNA, né, doutor? É uma coisa assim que não é, como diz, não é para amador, é um negócio. Não. E outra, a gente tem, como você disse, uma cidade com a população que tem, com a estrutura que tem, porque nós não somos uma cidade pequena, não somos uma cidade enorme, mas temos uma importância, uma significância inserida no cenário mundial, né?
e você vê uma capacidade de testagem desse padrão, né, com Costa, com Municipal, e outra, a rede particular também se preparou, a rede particular também ajudou, a gente tem que ressaltar isso, Sim. é algo que ficou, que mudou, infelizmente a gente precisou passar por essa pandemia, mas está aí. E o que você acha o que você tem a dizer dessa capacidade de testagem do nosso município, dos laboratórios que a gente pode dizer diretamente os públicos, né, mas com interação aí do Costa Cavalcante, até mesmo dos particulares? Eu acho assim que foi falando assim, as duas, tanto do Costa, que ele também veio de um projeto do Centro Medicina Tropical, que foi uma idealização do André Leandro, né, numa Sim. parceria, né, na época do CCZ, eu e o Valfrido pela Unila, né, o Fernando Costa pela fundação, pelo Costa Cavalcante, né, ai meu Deus, sumiu o nome dela agora, do GT da A, Itaipu, a mas enfim, Luciana? a Luciana, isso, Luciana do aí, GT? desculpa, Luciana? Luciana. Ela ia estar por Então, aí. É. e daí, assim, foi uma parceria que ele estava voltado para ser, e foi, e é, né, um laboratório voltado para estudos mais amplos, e na época iniciamos com as arboviroses, com dengue, zika e chikungunya, febre amarela, mas era um laboratório de biologia molecular que ele pode ser, cabe o que você quiser Um ali, universo. e viu, né, olha a utilidade dele agora, teve a utilidade na epidemia de dengue, que a gente não pode esquecer que esse ano foi a maior epidemia de dengue que esse município já viu, né, quase 10% da população se infectou de dengue esse ano. É um negócio, Verdade. né, nunca antes na história dessa História cidade. dessa cidade. É. É verdade. E daí, assim, a gente tem um grande serviço lá do Centro de Medicina Tropical e conseguimos, nessa parceria, trazer, né, o que era o sonho da doutora Maria Leandra Terêncio, que era fazer o Laboratório de Biologia Molecular, trazer para o município, porque daí o que? A universidade, tudo bem, ela tem uma preocupação com a pesquisa, com a produção do conhecimento, mas ela também quer ser assistência, né? É Então, assim, verdade. ensino, pesquisa, extensão. Então, assim, foi o maquinário inicial da Unila, com o conhecimento da doutora Maria Leandra, e, assim, o hospital ter se disposto, a Fundação Municipal ter se disposto a nos receber a ela, né, com todo o instrumental e oferecer o espaço, e a mim e aos alunos também, né, no telefone, o serviço de telemedicina, né, então, assim, a Secretaria Municipal de TI também foi super acessível, o pessoal do TAS, todo mundo da É. informática foi parceiríssimo. Né? Eu gosto muito dessa parte de dizer assim o quanto eles nos ajudam a salvar vida, né? Vocês Sim, médicos, assistentes, sim, porque assim sim, nós estamos aqui repassando, tocando uma conversa e passando para as pessoas o que a gente está tendo a oportunidade de viver, né? Nesse período da sim, história e da saúde pública mundial, né? E hoje, sem a informatização, a informática, então, uma pessoa que eu gosto muito e sempre nos ajudou, que é o secretário municipal de TI, que é o Evandro Ferreira, que nos ajudou Evandro, a montar a Evandro é estrutura de ótimo. telemedicina. Né? Ele é excelente, é um cara com visão, que nos ajudou muito a pensar na telemedicina, né? Então, por exemplo, agora eu estou vendo aqui, tem gente do Rio de Janeiro, tem o Ademir lá de São Paulo falando com a gente, então tem gente aí, o pessoal lá que é acho que de Angra, está aqui com a gente lá do Rio de Janeiro, acompanhando a gente, quanto que a gente ia dizer, né, a nossa experiência, que talvez eles podem adotar lá em alguma situação que possa ajudar, se não fosse através da informática, né? Então, Sim. está sendo crucial. Doutora, fala um pouco aí da telemedicina para a gente. Então, daí na telemedicina, então nós temos esses médicos que são médicos que vocês já conhecem, né? Da rede, o doutor Jonathan, doutor Eneida, Tá por doutor aí, o Jonathan estava Ângelo, por aí. tá por aí a doutora Tá. Letícia, né? Depois tem os mais novos, que nem o Caetano, né? A doutora Amélia, né? Então, assim, a gente tem o que eles, a doutora Eneida,
eles estão ali para dar o atendimento. Então, se você tem uma queixa respiratória, qualquer que seja, você liga no telefone e fala, eu quero uma consulta, né, na telemedicina. Então, o médico ele vai te atender e ele vai fazer uma história clínica, né? Às vezes a gente pede foto, manda foto da garganta, né? Manda foto, até umas coisas meio nojentas, faz foto do catarro, essas coisas assim, os outros acham nojenta, a gente médico acha normal. E daí, avalia o quadro e vê assim, então, olha, você precisa de tal medicação, já faz a receita e já manda essa receita para o WhatsApp do paciente. E muitas vezes já avisa, que daí foi um outro casamento que a gente fez bom com a farmácia, e fala, ó, a UBS com farmácia mais próxima da tua casa é tal. Quando o paciente não é suspeito de Covid, ele mesmo vai e pega o medicamento lá. Quando ele é suspeito, ele tem que mandar a receita para algum amigo para trazer, entregar o remédio ali na casa dele, né? E essa foi uma coisa que a gente até gostaria de ter montado, mas seria uma logística um pouco mais complicada, nós não conseguimos viabilizar, que era ter um motoboy que levasse, né? Pegasse a receita e levasse o medicamento na casa do paciente. Isso para a gente seria, né, o suprassumo. Pensamos e tal, mas não conseguimos fazer acontecer. Mas eu acho um negócio bacana para a gente pensar para o futuro. Olha, a minha opinião, assim, do meu olhar de gestor, né? Eu acho, mas eu vou dizer não, eu tenho certeza que a telemedicina ela não volta mais, ela ficou, ela chegou para ficar. Eu vejo assim, às vezes algum profissional lá na UPA precisa lá de uma opinião de um cardiologista. Exatamente. Isso já é adotado, né? O SAMU precisa, às vezes. O profissional está ali na telemedicina. Ou vamos pensar na rede básica, né? A rede básica tem o médico da rede básica, hoje ele está com e você como professora do curso de medicina deve atuar muito com os seus alunos, e que o médico da rede básica e faz ali o acompanhamento na básica, ele ser realmente um profissional que cuida daquelas pessoas do A ao Z, porque de fato é essa a intenção, e que a gente não tenha os encaminhamentos de forma desnecessária, enfim, mas às vezes tendo esse recurso da telemedicina, lá na frente ele consegue tirar uma dúvida. Então, eu acho que a telemedicina é algo que... Eu já fiz, assim, uma proposta, né, já mandei, inclusive, para o serviço, porque, que nem eu falei assim, uma hora vão deixar eu voltar, né, para o meu consultório e vão deixar eu voltar para a universidade, né? Vai acabar, vai acabando a pandemia, normal, né? E eu vou voltar para cuidar das minhas coisas, para cuidar da minha vida, né? Daí eu vou ter que deixar a telemedicina. Então, assim, já demos, né? Pensamos e demos assim várias sugestões de como o serviço pode ser aproveitado, porque a gente acha que pode ser assim, até mais que telemedicina. A gente entende que existem outras especialidades da saúde e até de outros cursos que têm espaço dentro desse serviço que seria de telesaúde, né? E outra, às vezes coisas pequenas, por exemplo, aquele agendamento, lembra? Agendamento da vacina da gripe, lembrar, não, agora vamos lembrar as mulheres que têm que fazer exame de mamografia, não, agora vamos ver aquele hipertenso grave, vamos acompanhar para ver se ele está tomando a medicação, se ele está fazendo a dieta, né, o obeso mórbido que está no acompanhamento para fazer a bariátrica, vamos fazer um... Então, assim, tem milhões de aplicações, essa da especialidade médica também, que é a mais tradicional, vamos dizer assim, mas tem, assim, uma infinidade de possíveis e campo de trabalho para o pessoal da informática, porque a gente tem, assim, todos os nossos atendimentos, eles estão todos registrados. Então, também uma base de pesquisa enorme que a gente tem ali, né, para entender a saúde da população, entender o que precisa, entender o que é prioritário, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer.
Doutora, está A tendo receita alguma da pergunta? ela está falando que a receita da telemedicina a receita da telemedicina, ela é aceita em qualquer farmácia, porque ela tem uma assinatura digital, tá? Então, assim, todos os médicos da telemedicina, ele tem que ter essa assinatura digital. Então, assim, se você quiser levar para uma farmácia privada para comprar medicação, não tem problema nenhum, pode usar sim. A gente só não conseguiu, né, porque ainda, por exemplo, psicotrópico, a receita azul, receita amarela, essa a Especial, gente né? não consegue, né? Mas as receitas brancas, ou as brancas, tipo assim, o antibiótico, o antidepressivo, que é 2 vias, a gente consegue fazer por ali sim. E é até importante, assim, o trabalho da telemedicina ele foi pensado de uma forma muito completa, né? Inclusive, tem a questão da vamos pensar na telesaúde, né? Acompanhamento psicológico, por exemplo, das Ah, pessoas sim, que daí, procuraram. isso daí não foi a gente que organizou, né? A Sim, mas gente, está, né? como existia uma demanda, algumas coisas nós do plantão telefônico e da telemedicina, nós fomos aprender porque era uma demanda do nosso paciente. Então, às vezes, ele queria o quê? Denunciar a festa na casa do vizinho. Daí a gente aprendeu, já tem lá na mensagem, denúncia lá no 99. Ou então ele queria, muita gente que ligou para o plantão telefônico e que estava assim numa enorme crise de ansiedade, crise de depressão, angustiadíssimo com a situação. E daí o pessoal da psicologia do município, junto com o pessoal da Uniamérica, não sei se o pessoal do Anglo também, eles se reúnem, mas a Uniamérica com certeza, eles fizeram um plantão telefônico para acolhimento justamente dessas queixas de saúde mental que surgiram na pandemia. E daí a gente tem o número lá e passa daí para a pessoa para ela entrar em contato com esse serviço telefônico. Também a questão do hotel, né? Então, assim, pessoas que são Covid positivo ou suspeitas que estão em situação de rua ou que estão em trânsito pela cidade, ou então que moram numa casa que tem pessoas de risco e ficou positivo e não quer ficar lá dentro, tem esse hotel que eu chamo de hotel da pandemia, né? Então a gente também aprendeu assim a referenciar para o pessoal do serviço social para mandar para o hotel da pandemia. E fazemos assim quando a pessoa, principalmente a pessoa em situação de rua, que ela não tem como se locomover, a gente já tem o transporte social e que leva até o hotel, tem data de entrada, data de saída, que dia que ficou o exame positivo, então você vai fazer o exame ainda tem que dia que vai fazer o exame, né? É. Bem, e serviço odontológico de emergência, a gente tem a lista de onde que o serviço de odontologia de emergência está funcionando naquele dia, naquela hora, né? Coisas que fomos aprendendo Agregando, mesmo. É. certo. Doutora, algo que a gente. Primeiro, a gente tinha a gente viu uma doença de alta capacidade de contaminação e rápida, e que pode ser uma avalanche mesmo, né? Chega e quando ela chega, ela vem com tudo e pegando todo mundo, né? E uma das maneiras de a gente poder se proteger é o uso dos EPIs, né? Eu lembro muito bem em Sim, uma das reuniões, não foram só umas, eu estou dizendo assim, vai usar máscara até derreter na cara, né? Porque mais ou vai, menos até colar assim, na cara. até colar, porque é É. importantíssimo, né? Até tem alguns médicos, né, nossos, que trabalham lá na UPA em Onsamec, que é um médico muito conhecido, o Dr. Juan Irineu, eu sempre vi ele com máscara, né, cirurgião, né, tem essa relação com a máscara, e aí eu lembrei assim, olha, doutor, você foi o único que antes da pandemia sempre Já usou era máscara, um já, pioneiro. né, exato, já, né, É, enfim. Aí, mas nós tivemos parceiros aqui, né, o Pro Heróis, né, eu gostaria que você falasse um pouco do Pro Heróis, e do pessoal da equipe lá que fez a impressão dos protetores facial na impressora 3D, o quanto eles colaboraram com esse enfrentamento aí da pandemia. então, assim, nós tivemos assim, o ProHeróis é um grupo, né, de voluntários
pessoas da sociedade, diversos segmentos e tal, e que eles se dedicaram, né, desde o início da pandemia, justamente a ajudar, né, o pessoal, não só a gente que é da saúde, né, então, assim, ofertando assim, o tempo, o bem-estar, às vezes recursos, né? A gente tem hoje lá na televisão, tem mesa, tem cadeira, tem cama do estar do pessoal que faz o plantão noturno, tudo de doação. Daí tem o pessoal que manda hambúrguer, outro que manda Manda pizza, outro pizza. que faz massagem, né? Outro que aguenta choradeira, né? Quando a gente não tá legal. Então, assim, é um grupo, né, muito presente e muito atuante, e assim, de pessoas que se voluntariaram para ajudar quem estava trabalhando em prol da comunidade por dever de ofício, vamos dizer assim. Sim. Né? E assim, e esse da impressora 3D tem um aluno meu, que é o Arthur, que é um dos grandes envolvidos, né, que foi o pessoal, então tem o pessoal da engenharia, pessoal, né, que tem as impressoras 3D, tem pessoal lá da Itaipu, é enorme o grupo, eu não tenho tanto conhecimento de todos eles, eu tenho conhecimento do material que eles dão, porque eles que produziram os face shields, fizeram, né, os laringoscópios também, né? E tem os protótipos lá se a gente precisasse, né, do ambu mecânico, alguma coisa assim. Então, assim, isso daí foi doado para o SAMU, foi doado para o SEAT, agora eles têm uma máscara, né, um protótipo de máscara para a UPA também, para a UBS também, né? Para substituir a N95, porque a N95 se tornou muito cara, né? Com a procura, ela já é cara, mas ela ficou muitíssimo mais cara, né? Então a gente tem essas substituições, né? O pessoal da UniOeste que fez o programa também do Covid-PR, porque daí cada paciente pode se automonitorar e se é percebido algum sinal de alarme, ele direciona, né, para o telefone da central deles, que também tem um contato direto com a gente, né, o projeto ali com o professor Marcos Arcoverde da UniOeste, o pessoal da enfermagem.